Goku mente. Todas as informações que a gente tem agora sobre o Shebeck, o Garp, dos flashbacks são reais. O que o Sengoku falou, puramente sério. E lá que nesse comentário maravilhoso vamos desenvolver essa bagaça. Transcender na realidade sobre coexistência é bastante simples. É normal essa dúvida, mas veja, o Sengoku, eu tava tendo um debate com esse meu colega aqui maravilhoso, que é o que? Ele desenvolveu sobre o fato do Garp ter enfrentado o Shebeck, que o Sengoku falou sobre isso ser verdade, pois o Sengoku poderia dizer que o Garp bateu em todo mundo, o que iria muito contra os fatos que aconteceram. Por isso que o Sengoku não poderia dizer isso. Mas ele pode dizer, por exemplo, que o Shebeck estava atacando o Teriobito sem motivo. Ou melhor ainda, ele pode dizer que o Garp e o Roger se uniram para vencer Teriobitos. Vencer não, desculpe. Proteger Teriobitos. Teriobito não, porque o Roger, de acordo com o Sengoku, protege Teriobito também, tanto quanto o Garp. Na história que o Sengoku conta nesse capítulo, se você der uma olhada, o Sengoku desenvolve como se o Garp tivesse ido na ilha para salvar os marinheiros. Já sabemos que não foi isso que aconteceu. O Garp estava bebendo uma soda e não iria, porque ele falou que aquilo ia acontecer porque eles roubaram o Shebeck e o Shebeck ia ficar puto. E ele estava cagando para isso. Ele só foi quando citaram o Gold Roger. O Gold Roger foi atrás do Shebeck porque o Shebeck machucou alguém da tripulação dele antes e o Roger foi lá se vingar. Então, aquela ideia que o Shebeck, que o Roger, que o Garp foi lá salvar o marinheiro e o Roger apareceu para ajudar porque ele queria proteger as pessoas, já sabemos que é mentira. Também sabemos que eles não estavam lá sozinhos. Na lenda que conta, eu não estou brincando, é só o Garp e o Roger que enfrentaram toda a tripulação do Shebeck. Já sabemos que é mentira, porque tinha Cavaleiro de Deus, tinha a porra dos Gorosei, tinha uma porrada de marinheiros. Tô nem brincando, uma porrada mesmo. Eles cercaram a ilha depois que o bando do Rock chegou. Então torna muito inviável acreditar que o Garp e o Roger sozinhos estavam enfrentando o Shebeck. Torna cada vez mais inviável de eu acreditar. Eu acredito que o Roger está no X1 com o Shebeck? Pode ser. Mas o mais provável é o quê? O Garp e o Roger foram para cima do Shebeck, mas não porque eles quiseram, e sim porque o Garp foi atrás do Roger, o Roger foi atrás do Shebeck, e o Shebeck deu um ataque surpresa nos dois, já que o Shebeck estava correndo para frente. E isso foi mostrado já que o Shebeck chegou primeiro na ilha e estava correndo para pegar a fruta que ele tinha que pegar. Tanto que o diálogo do Roger era: Shebeck, espere. E o Shebeck diz: não me atrapalhe, Roger. E Haki do Rei. Que novamente eu acho meio estranho, porque esse Haki do Rei poderia ser de qualquer um. Tinha 10 pessoas naquela ilha ali que poderiam fazer aquele choque do Haki do Rei. Não tô brincando. Tinha mais de 10 pessoas ali que poderiam fazer aquele choque do Haki do Rei gigante. E a gente já viu que o choque do Shebeck, digamos que é um pouco mais destrutivo. 5 quilômetros de desaparecimento automático, brincadeira. Desaparecimento de pessoas, eu acho que conta pra alguma coisa. De qualquer forma, não podemos dizer nada. Não pegue o Sengoku como base, porque o Sengoku já, como eu posso dizer, mentiu muito. Ah, mas por que ele mentiria sobre o negócio do Garp? Ele poderia simplesmente dizer que o Garp sozinho enfrentou o Roger e o Shebeck ao mesmo tempo. Porque não é crível. Como assim crível? Se o Garp se o Garp pegou o Roger e o Shebeck ao mesmo tempo, por que depois disso ele nunca conseguiu refazer essa proeza transcendente? Percebe como não teria como argumentar? Enquanto dizer que o Garp e o Roger juntos mataram toda a tripulação é crível porque o Roger morreu. Não tem como o Roger negar falando que não, a gente teve ajuda, ou só foi eu e ele contra o Shebeck. Não tem como o Roger negar isso. E também torna mais crível o porquê o Garp não conseguiu prender o Roger. Porque, de acordo com essa lenda, o Roger e o Garp estavam parelhados em poder. Estando parelhado, não teria como o Garp prender o Roger. O que já sabemos aqui só entre nós, que eles não faziam isso porque eles eram rivais. Só um adendo permita dizer, a única pessoa que falou que o primeiro rival do Gold Roger foi o Shebeck foi o Sengoku, que novamente não tem base para dizer muito isso, já que ele não é o Gold Roger e também não é o narrador. É o que o Sengoku acha da situação que ele não viveu. Eu não estou brincando, ele não estava na cidade de Gold Valley. Tudo que o Sengoku está falando é teoria. Teoria do que as pessoas que estavam lá contaram para ele. Mas não contaram um monte de coisa, né? Não contaram da destruição dos escravos, não contaram o Cavaleiro de Deus ali, não contavam que os Gorosei estavam ali. Você percebe que tem muitas nuances faltando. Por isso que eu não confiaria na frase do Sengoku. Novamente, perceba, para deixar mais claro ainda,
Eu vou até mandar um esquema pra você depois, que é basicamente o quê? Se o, você falou que, se ele tá mentindo sobre isso, por que não dizer que o Garp sozinho pegou toda a tripulação do Shebeck e do Gold Roger e desceu a porrada e venceu? Porque se o Garp tivesse essa capacidade, ele teria prendido o bando do Roger logo em seguida, o que não aconteceu. Para além, alguns marinheiros estavam lá. E o que eles viram foi basicamente o Garp completamente ferido. Isso daí não podemos negar, tem até imagem disso, o Garp completamente ferido, com o Gold Roger completamente ferido. E o Shebeck não estava mais lá. Logo, é básico dizer que os dois juntos venceram a tripulação do Shebeck. A tripulação do Shebeck não estava mais lá. E o Garp e o Roger estavam feridos. Novamente, é que alguns marinheiros viram eles feridos. O Sengoku não tem base para dizer isso, já que a gente viu que ele cortou muita coisa. E muito provavelmente não aconteceu, porque se o Garp sozinho tivesse essa capacidade de pegar o bando do Shebeck e o Roger também, depois que o Shebeck morreu, o Garp teria prendido todos, o que não aconteceu. Para finalizar, eu quero deixar um adendo. Eu vou ter que fazer um vídeo mais específico sobre isso. Sobre o quê? O Garp, se você olhar para pensar, se você tiver dúvida se o Shebeck é mais forte que o Garp, é só você pensar. Um membro da tripulação do Shebeck é citado, e isso é muito bom, que estava vivo até pouco tempo. Ele só foi morto quando o Trafalgar Law e o Barba Negra se uniram, o Barba Negra e o Kobe se uniram com seus grupos como apoio para pegar um membro da tripulação do Shebeck, que em teoria ali estava tão velho quanto o Garp, se não mais, e precisou da tripulação do Barba Negra, da tripulação do Trafalgar Law e do Kobe, os três juntos, e ainda eles tiveram dificuldade. E o Garp foi preso somente pela tripulação do Barba Negra. Eu deixo um adendo especial para isso, para vocês notarem o quão absurdo. E esse membro da tripulação do Shebeck provavelmente já tinha passado do seu auge, pois ele estava tão velho, se não mais do que o Garp, porque alguns membros da tripulação do Shebeck eram mais velhos que. Já eram mais velhos que o Garp daquele período. Então, ter alguém atualmente de 80 anos não seria difícil, se tivesse sobrevivido, né? Os únicos jovens mesmo são a Big Mom e o Kaido. O Kaido era o mais jovem dali. De qualquer forma, é só você ter uma noção. Só para você ter uma noção do level que o bando do Shebeck estava. E esse cara que eu acabei de citar, que Barba Negra, Trafalgar Law e Kobe, não seriam os top tiers do bando do Shebeck. E ele fez isso. Então imagine o Shebeck, que passou por todo o jogo do Fox. Sim, o jogo do Fox no final tem um X. Muita gente esquece, mas tem literalmente um último confronto que é literalmente o X1 de porrada. E pode usar aqui. E o Shebeck venceu todos da tripulação dele, sem exceção, todos. Por isso que eles entraram. Então, negão, eu votaria no Shebeck. Eu votaria demais no Shebeck. Novamente, falta muita coisa na história. Falta muita informação. Por isso, deem like nesse comentário maravilhoso. Se inscreva que eu vou desenvolver mais. Alonguei pra porra. Até a próxima.